Olá! Com este vídeo, damos início ao estudo do Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec em 1857, em Paris. O Livro dos Espíritos é composto em 4 partes. A primeira parte, sobre as causas primárias. A segunda parte, sobre o mundo dos espíritos. A terceira, sobre as leis morais. E a quarta, sobre esperanças e consolações. O nosso estudo deve se deter na terceira parte, as leis morais. Essa terceira parte é constituída de 12 capítulos. E o primeiro capítulo, que damos início com este vídeo, é sobre a lei divina ou natural, iniciando pelo subitem Caracteres da Lei Natural. São 6 perguntas e respostas e um comentário de Allan Kardec. Farei também alguma observação aqui ou ali. A primeira pergunta, então, do subitem Caracteres da Lei Natural é a seguinte: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem por uma médium ou por um médium da seguinte maneira: a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Esta resposta concisa, ela é extraordinária, porque ela aborda um aspecto essencial na vida da humanidade, a busca pela felicidade. Acontece que a humanidade, no estágio evolutivo em que se encontra, nem sempre vai aplicar à sua vida a lei natural, a lei de Deus. Vai atrás de seus interesses pessoais, contrariando, muitas vezes, a lei de Deus, o que lhe traz infelicidade. Há um extenso estudo sobre esta questão da infelicidade no capítulo 5º do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que foi publicado 7 anos após o Livro dos Espíritos. Foi publicado em 1864. No capítulo 5º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, trata do tema Bem-aventurados os aflitos. E há ali um extenso estudo a respeito desta questão da infelicidade e da felicidade. A questão 615, a seguinte: a lei de Deus é eterna? Ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Já podemos imaginar as implicações desta resposta. Nós vamos ver alguma coisa já na questão 616, que é a seguinte: é possível que Deus, em certa época, tenha prescrito aos homens o que lhes proibiria em outra? Deus não se engana. Os homens são obrigados a mudar suas leis porque elas são imperfeitas, mas as de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral se fundamenta sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade.
Então aqui já há um destaque, as leis da matéria e as leis morais. Ambas são leis de Deus. Olha só como Allan Kardec comenta na questão 617 sobre este assunto. O que as leis divinas abrangem? Referem-se a algo mais além da conduta moral? Bom, uma parte da resposta já tinha sido dada na questão 616, mas os espíritos respondem a Allan Kardec da seguinte maneira: todas as leis da natureza são leis divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda as da alma e as segue. Nós vemos no livro, novamente, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, há ali um detalhado estudo no subitem denominado o homem de bem. Muitas vezes nos confundimos aqui na Terra, no nosso estágio evolutivo, o que significa ser um homem de bem, um homem ou mulher, seu sentido universal. O que vem a ser um homem de bem? Então, quem quiser saber mais detalhes sobre isso, lá está no capítulo 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Então veja que o sábio estuda as leis da matéria. Em geral é isso que nós estudamos nas escolas, nós estudamos nas universidades, as leis da matéria. É um ramo da ciência, naturalmente também da filosofia. E o homem de bem, aí já é uma conduta moral, onde se ensina dentro do lar, sob a influência dos pais, não é? Estuda as leis da alma e as segue. O homem de bem estuda as leis da alma e as segue. Aí está uma grande dificuldade, seguir os ensinos das leis de Deus. A questão 617A, Allan Kardec amplia questionamentos sobre o mesmo tema, é assim: é dado ao homem aprofundar tanto umas quanto outras? Ou seja, aprofundar nas leis da matéria, nas leis morais? É dado ao homem isso? E a resposta: sim, mas uma só existência não é suficiente. Naturalmente, numa determinada época, onde nós estamos encarnados aqui na Terra, e vivemos aí 50, 60, 100 anos de idade, ainda que estudando, dedicando sua vida minuciosamente no seu aperfeiçoamento intelectual, na sua sabedoria e no seu comportamento moral, não é suficiente para saber. Porque novas leis da matéria vão sendo desvendadas o tempo todo. Então, aí entra a necessidade da reencarnação, para que venhamos a apreender as leis naturais no seu conjunto. Allan Kardec ele faz um comentário sobre esta questão da seguinte maneira. Ele comenta estas ideias. Com efeito, se considerarmos apenas a distância que separa o homem civilizado do selvagem, devemos reconhecer que os poucos anos de vida humana são insuficientes à criação de um ser perfeito. Essa inadequação se torna mais aparente quando considerarmos que, para alguns indivíduos, a vida é bem curta. Há pessoas que morrem, têm a idade, o que aprendeu, né? Precisa
mais encarnações. Entre as leis divinas, prossegue Kardec no seu comentário, algumas regulam o movimento e as relações da matéria bruta. São as leis físicas. Seu estudo pertence ao domínio da ciência. Outras dizem respeito particularmente ao próprio homem e às suas relações com Deus e com os seus semelhantes. Compreendem as regras da vida no corpo e também as da vida da alma. São as leis morais. Interessante isso, né? E, finalmente, a questão 618, que conclui o estudo dos caracteres da lei natural, este subitem da lei divina ou natural, a questão 618 é a seguinte: as leis divinas são as mesmas em todos os mundos? A razão nos diz que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de evolução dos seres que os habitam. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é que há uma pluralidade de mundos habitados. Não é só a Terra que é habitada por seres inteligentes, seres vivos, etc. Não é? Então, ali está. A razão diz que as leis divinas devem ser apropriadas à natureza de cada mundo e proporcionais ao grau de evolução dos seres que os habitam. Aqui abre-se um universo de perspectivas. Bom, aí está. Caracteres da lei natural. No próximo vídeo, prosseguiremos ainda na lei divina ou natural, que é a primeira das leis morais, contida no Livro dos Espíritos. Nós prosseguiremos com o subtítulo, o subitem, Conhecimento da Lei Natural. Então, até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.